Bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série Adolescência. Eu tô gravando esse vídeo tarde demais, né? Mas eu acredito que se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoa com esse vídeo, eu acho que meu compromisso já vai ser cumprido. Assim, eu pensei muito se eu gravava esse vídeo mesmo, né, tardio, assim, ou não. Mas eu sinto que eu preciso meio que externar alguns pensamentos, né, que eu tive assistindo essa série, de opiniões, né, essa análise, né, já vou falar logo dois pontos importantes. O primeiro, essa análise não tem nada de técnica, sabe? Eu não vou falar sobre a forma que foi filmado, nada disso. Esse não é o foco desse vídeo. Tem vários vídeos excelentes falando sobre a questão do plano sequência, tarará. Eu conheci, né, mais sobre essa questão do plano sequência por conta dessa série. Não fazia ideia do que era isso antes, né? Aprendi vendo essa série. Então, assim, eu não sei absolutamente nada sobre isso. Não é sobre isso que eu vou focar aqui. Então, a minha fala aqui vai ser muito mais sobre a parte do que a série retrata de fato. E o segundo ponto é que esse vídeo com certeza vai ter spoiler. Então, assim, eu não vou fazer primeira e segunda parte. O meu conselho aqui é: se você já viu, assiste de boa. Se você ainda não viu e vai ver, salva esse vídeo e assistir mais tarde. Assiste primeiro a série e depois volta aqui pra assistir o vídeo. E se você não assistiu e também não vai ver provavelmente, ou não se importa com spoiler, aí beleza, você assiste, mas já tô te avisando antes de você continuar o vídeo pra depois você não comentar que tinha spoiler e eu não avisei nada. Estou avisando desde já. Beleza? Beleza. E aí, assim, eu salvei alguns pontos no meu celular, então eu vou dar uma lida em algumas coisas, mas primeiro eu queria conversar abertamente, assim, sem roteiro, né, sem pegar os pontos que eu realmente escrevi pra falar sobre, mas eu quis escrever os pontos porque eu não queria que nada passasse batido, sabe? Então eu preferi fazer dessa forma pra, assim, não esquecer de nada, né? Eu mexi aí um pouquinho na câmera. Eu fiz esses pontos pra não esquecer de nada, né? De, enfim, trazer nenhuma... esquecer nenhuma informação. E aí eu vou começar de um ponto que eu conversei com vários amigos sobre, né? Essa série, ela foi muito dividida, né? Entre as pessoas, no sentido de algumas pessoas acharam que foi muito bem feita e outras pessoas acharam que faltou finalizações, né? Faltaram finalizações nessa série. E aí, um ponto que eu debati muito com vários colegas e amigos meus foi o quão essa série, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, ela não foi feita pra responder perguntas, e sim pra nos deixar com perguntas, né? Pra fazer a gente refletir e nos questionar, né? A gente se questionar, as crianças à nossa volta, aos adolescentes à nossa volta, né? Então, ela não foi feita pra falar, por exemplo, do julgamento. Queria saber se ele foi julgado culpado ou inocente. Queria saber o que aconteceu com fulaninha. Queria saber como que ficou a família da menina. Ela não é uma história real, né? Ela é uma história baseada em mais de uma história, né? O próprio autor, né, da série, ele fala que ele sim se baseou em uma história, e aí com essa história ele começou a pesquisar sobre o assunto e ver quantas outras histórias existiam, e aí com isso ele criou o roteiro da série. Então, assim, essa série ela não é baseada em um fato real pra gente ficar nessa expectativa de que precisa ter todo o roteiro combinado, sabe? Tipo, ter o início, meio e fim. Precisa ter o julgamento? Precisa que ele seja condenado? Não. Inclusive, tiveram alguns colegas meus que meio que questionaram do tipo, mas será que ele era culpado mesmo? Eu falei, galera, tem um vídeo
Tipo, além do vídeo, no final ele confessa, né? Ele fala pros pais que ele vai... pro pai, né, no caso, que ele vai se declarar culpado, né? Então, assim, pra mim nunca existiram dúvidas na série de que era ele, né? A dúvida, ela fica muito mais pelo nosso fato de não querer acreditar, né, que o menino tão novo, que o menino de uma família relativamente boa e estável vai fazer algo desse tipo, né? Mas a série em si, ela não deixa essa dúvida, né? Ela não deixa isso aberto, né? Isso não tá aberto, tanto que na parte, né, dele conversando com a psicóloga, ele perde a cabeça, né? Então, a série, ela é construída de uma forma que ela não te dá essa dúvida, mas a gente fica na dúvida porque a gente não quer acreditar, né? Então, esse é o ponto que eu queria trazer, né? A questão de que a série, ela não foi feita pra ser uma série encerrada de forma redonda, né? Mas sim, ela foi feita pra gente sair com questionamentos e incômodos, né? Eu acredito que todo mundo tenha saído com algum incômodo dessa série, principalmente quem tem convívio, né, com crianças, com adolescentes, com jovens. Se a gente não saiu incomodado, acho que a gente não viu a série direito. E aí eu vi em um vídeo, se eu achar até o link do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. É um vídeo que ele fala só sobre cenas curiosas, né? E alguns detalhes que passam batidos quando a gente assiste a série e a gente não se toca, né, nesses detalhes. Quando os policiais entram, né, na casa pra pegar o menino, na parte que ele vai se retrair ali na cama, né, mostra na parede, uma parte da parede que tá meio rasgada, que eu vou deixar a cena aí aparecendo pra vocês, que ela tá rasgada bem no formato de uma faca. É bem curiosa essa cena, porque essa cena, ela aparece de uma forma tocante por 2 vezes, e uma dessas vezes é bem no iniciozinho, que é esse momento que eu vou mostrar aí pra vocês, né, como se estivesse mostrando o elemento do crime, né, pela primeira vez, e é muito difícil da gente reparar isso, principalmente na primeira vez que a gente vê a cena, né, a série. E no final, quando mostra a parte muito tocante, que pra mim foi uma das partes mais dolorosas assim de assistir, que é do pai na cama, meio que entendendo, né, que o filhinho dele não vai voltar, né, e se reconhecendo como culpado de alguma coisa, né, porque os pais já têm uma culpa por si só, já se sentem culpados, né, se nada acontece, mas nesse caso específico, né, eles se sentem culpados porque algo aconteceu e quem fez essa coisa tão maligna, né, foi o seu próprio filho, o seu bebê, a sua criança, né, e aí naquele momento que aquele pai reconhece que não tem mais aquele filho, né, como um menino inocente, ingênuo, né, e que ele vai cumprir por um crime, né, bárbaro, e ele vai deitar, aparece exatamente essa parte da cama como se estivesse atingindo as costas dele, né, e aí esse vídeo faz essa reflexão que eu achei divina e que eu não tinha realmente reparado quando eu vi a série, como se fosse uma apunhalada nas costas, né? Então achei muito tocante, porque realmente acredito nisso, acredito que de fato tenha esses detalhes escondidos, né, no vídeo, muitos outros que a gente também não deve ter percebido ali, talvez, né, quem viu a série mais de uma vez tenha reparado alguns. E aí, um outro ponto também bem interessante que esse vídeo traz e que eu concordei muito é a questão da temática, né, do momento do sanduíche, né. O Jamie, ele fala
abertamente que não gosta de picles, né, no sanduíche, mas em um certo momento da entrevista ali, né, do bate-papo com a psicóloga, ele pega e dá uma mordida. E aí eu li um comentário que falava muito dessa relação de que ele estava mostrando um certo controle, né, com a situação, e como se ele tivesse o direito, o poder, né, de fazer mesmo aquilo que ele não gosta, só pelo fato de que ele pode fazer aquilo, sabe? Eu vou ler um comentário muito interessante que eu li sobre isso e que eu achei, assim, bem pesado, sabe? Bem curioso. Eu vou deixar o comentário aí na tela. É um comentário em inglês que eu li no Threads, e que ele fala assim, pra quem não pegou, né, essa é a realização que mesmo que ele não goste ou queira o sanduíche, né, no início, ele pegou um pedaço, né, depois, porque o sanduíche estava ali e porque ele podia, né, fazer aquilo. Então, existe um simbolismo. Muita gente não concordou com esse comentário, mas eu concordei muito. O sanduíche era um simbolismo de como ele via mulheres, né, de como ele via a Kate, que ele realizou que era, né, a psicóloga realizou ali naquele momento, e foi da onde veio até o nojo, assim, né? Ele seguiu a Kate porque ele viu uma oportunidade, porque ele viu que ela estava sozinha e porque ele tinha uma faca. E ele matou ela simplesmente porque ele podia fazer aquilo, né? Então, eu achei bem pesado esse comentário, mas achei um comentário bem oportuno, sabe? Porque eu tenho essa mesma visão. Essa cena do sanduíche me pegou muito, porque é isso, foi como se ele mostrasse ali um certo tipo de poder, sabe? Tipo, eu não gosto disso aqui, você trouxe isso aqui pra mim, eu reclamei porque eu não gosto, mas estava ali e eu posso, e eu peguei um pedaço, sabe? Tanto que ele meio que devolve assim depois o sanduíche, né? Como se, tipo, peguei aqui um pedaço, não me serve mais, pode ficar. Então, concordem ou discordem, falem aí nos comentários, mas eu li dessa forma. E aí, outro ponto que eu escrevi aqui, isso aqui tudo foi eu escrevendo, pensando sobre, tá? Enquanto eu tava vendo, depois que eu vi, coisas que eu não queria esquecer, né, de comentar aqui com vocês. Eu acredito que essa série ela foi criada no intuito, né, de responder os motivos que levam uma pessoa, né, uma criança, um adolescente, a cometer tais crimes. E esses crimes têm se tornado, né, mais comuns, infelizmente, né? E ele, lógico, não mostra todos os motivos de todos os crimes, né, ocorridos, mas ele mostra muitos, né? Ele mostra muitas coisas erradas, né, durante todo o processo dessa série. Então, eu achei isso muito importante, e isso leva a gente para vários outros pontos que eu gostaria de falar. E aí aqui, né, eu vou dar de novo as minhas opiniões com relação ao que eu vi e tudo o que eu me senti incomodada a falar, porque eu acredito que se uma pessoa só já for beneficiada com o que eu tô falando, já fizer alguma mudança dentro da sua casa ou dentro da sua realidade com as suas crianças, eu acho que já vai ter valido a pena eu ter feito esse vídeo, sabe? A luz realmente foi de arrasto, gente, mas eu vou continuar porque o show tem que continuar. O ponto que eu queria falar é que a gente passe a investigar os conteúdos, né, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes veem nos celulares, nos tablets, nos computadores. Cara, hoje em dia tá muito difícil da gente controlar, mas ao mesmo tempo, cara, conteúdos ruins, eles estão a literalmente menos de um clique de distância das crianças. Então, assim, se não controlar, eles vão ter acesso a coisas muito ruins, né? Se vocês derem uma busca no Google,
vocês vão ver a quantidade de tipo desafios, né, que as crianças fazem, que os adolescentes fazem, que muitas vezes levam à morte de crianças por conta de desafios bobos que são criados em jogos, em vídeos. E aí a criança vai lá, reproduz, ou então faz um amiguinho reproduzir, né, influencia um amigo a reproduzir. E aí, às vezes, a gente acha que, de repente, tá vendo só conteúdo infantil, só que aí você também não olha, não vê o que é, e tá vendo um conteúdo de adulto, ou um conteúdo que é feito para criança, mas de forma mascarada, porque não é adequado para criança, mas como você não tá vendo, não tá olhando a fundo aquilo que eles estão vendo, tá passando batido, né? Então, assim, é muito complicado, a gente realmente precisa estar de olho, porque a internet não tá pra brincadeira. Outro ponto, ali na série, eles falam sobre a questão do incel, da questão dos emojis, né, e tal. Eu estudei um pouco isso por conta da série, mas não a ponto de, assim, conseguir explicar, mas fala muito sobre essa questão, assim, do meio que do ódio às mulheres, né, da raiva das mulheres e tal, de ver as mulheres, né, como inferiores, né, e tudo mais. Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que outros pontos acabaram passando um pouco batido em algumas análises que foram feitas, né? E aí, uma das análises muito importantes, assim, que eu achei vendo essa série é a questão do relacionamento com a escola e do bullying, né? O bullying é algo que acontece nessa escola muito fortemente. Normalmente ele não é tão escrachado, né, como mostraram nessa série. Eu acredito que eles tenham mostrado de forma escrachada até pra dar um chacoalhão, né, nas pessoas que estão assistindo, porque isso acontece, eu acredito que na maioria das escolas, se não em todas, né, não posso falar que são todas, porque eu não conheço todas, mas acredito que aconteça na maioria das escolas. É um assunto que ele tem que ser muito falado, é um assunto que a gente também tem que trazer pra dentro de casa, né, pra entender o que tá acontecendo lá. E eu acredito que esse relacionamento escola com a casa, né, com os pais, ele tem que ser cada vez mais estreito, né, porque é muito importante que a escola saiba de coisas que estão acontecendo em casa, até pra entender se tem uma mudança de comportamento daquele jovem na escola, daquela criança na escola, assim como vice-versa, né. A escola também tem que colocar os pais, né, dar informação para os pais se é uma criança que mudou de comportamento do nada, né, uma criança que era de uma forma e começou a ficar de outra, até para os pais conseguirem trabalhar aquilo ali, né, entender o que pode ter acontecido para aquela mudança acontecer, né. Então são muitos pontos, né, essa escola completamente problemática, né, ela mostra isso de uma forma bem profunda. Além disso, tem as questões que são a questão da violência na internet, né? Na internet é muito fácil você colocar emoji, falar certas coisas, né? Fazer bullying com certas pessoas, porque é um local onde você não tá vendo a cara, né? Onde você é poderoso para falar certas coisas, né? Inclusive adultos fazem isso, né? Quantos comentários, né, maldosos eu já recebi aqui no YouTube de pessoas que muito provavelmente são adultos, porque meu conteúdo não é para criança, e que são pessoas que elas simplesmente tiram o tempo dela para atacar, né? Elas poderiam fazer de repente um comentário produtivo, né, uma crítica produtiva, e ao invés disso elas resolvem realmente tacar hate, né? Então é uma coisa que ela começa lá atrás, né? Ela pode começar na infância já dessa forma, né? Com esse comportamento ruim. Peraí que eu vou beber uma... Minha garganta tá dando sinal de desistência já. Outros pontos. A questão da ansiedade, da depressão,
da autoestima baixa, né? Todos esses pontos são pontos que são muito importantes de serem tratados, não só com conversas, mas se você achar que né, o seu filho, sua filha, enfim, quem quer que seja, precisa de uma terapia, né? É muito importante, porque assim, isso pode melhorar muito a qualidade de vida, né? Até dessa criança, melhorar o comportamento, né? Entender o que tá acontecendo, porque assim, a gente hoje em dia, né, como adulto, já é tão difícil às vezes a gente entender e digerir certos sentimentos, né? Imagina pra criança, né, que tá aprendendo ainda a sentir o que sente, né? Então, acho que terapia infantil é muito importante, né? E um outro ponto, né, que eu até botei aqui, tem uma fala do pai que eu acho muito tocante. É uma parte que ele fala assim, que ele achava que o importante, né, era que o filho dele tava em casa, né, ele não tava na rua e tal. E eu achei isso interessante porque, de fato, muitas vezes a gente acha que o importante é a criança estar dentro de casa, né, não tá vadiando na rua, ainda mais sendo jovem, né, sendo criança provavelmente vai estar em casa, mas sendo jovem, né, adolescente, só que ele ficava dentro de casa, dentro do quarto, no computador. E aí, assim, o que ele tá fazendo dentro do quarto, no computador, né, isso era algo que ninguém olhava, né, então, assim, pode ser que a pessoa, né, que o jovem esteja no quarto, em casa, fazendo nada demais, de repente jogando um jogo, estudando um violão, entendeu? Fazendo uma coisa produtiva. Mas também pode ser que ele esteja tendo acesso a milhões de conteúdos inapropriados para a idade dele. Então, assim, em alguns casos, seria até melhor que ele estivesse na rua jogando futebol, jogando um vôlei, fazendo alguma coisa, do que estar em casa assistindo esse tipo de conteúdo. Acho importante também comentar que a gente ainda tem muito essa visão de ser difícil, né, para um homem, um menino, ele ser visto chorando, chorar, ser vulnerável, né? Esse ainda é uma coisa que a gente ainda tá muito embrionário na tratativa sobre isso, né? Hoje em dia a gente ainda escuta muita gente falando: não é mais uma criancinha, não precisa chorar, né? Tá parecendo um bebezão chorando, né? E assim, isso é muito problemático, né? Porque o choro, ele é muito importante, né? Pra gente extravasar, sentir aquela tristeza, né? E a gente tem muito isso de homem não chora, né? Esse tipo de discurso que é uma coisa muito brutal para as crianças, né? É uma coisa que a gente tem que evitar falar, evitar reproduzir e começar a ter conversas, né, com outras pessoas para evitar esse tipo de fala, né? Chorar faz bem, tá tudo bem chorar, e meninos também choram, também sentem, então também são vulneráveis, né? Também passam por problemas e tá tudo bem, né? Não é um problema a criança chorar. E aí, quase acabando esse vídeo, mas ainda tem uma parte muito importante que eu quero falar, então eu queria muito pedir pra você ficar até o final. Mas desde já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, que me ajuda bastante por aqui. E aí, eu queria, as minhas maiores reflexões, assim, que eu queria trazer com esse vídeo, lembrar, eu sei que a gente tá num momento que tudo tá muito corrido, muito acelerado, a gente tem muita coisa pra fazer, mas eu queria lembrar da importância das conversas difíceis. Eu imagino que as coisas estão tão corridas hoje em dia que muitas vezes os pais não querem ter certas conversas porque já tem pouco tempo com os filhos, e aí querem que o pouco tempo que eles têm, né, com os filhos, sejam tempos de diversão, de alegria,
de coisa boa, né, de risada e tal. Só que eu acho que essas conversas difíceis, elas vão conseguir moldar muito os pensamentos e as ideias dos filhos, sabe? As conversas difíceis, elas são muito importantes. Muito importantes. Então, assim, sentar com um tempo de qualidade, realmente escutar o que aquela criança tem a falar. Trazer assuntos difíceis à tona, porque, cara, educar é difícil e assuntos difíceis precisam ser falados, sabe? A gente precisa falar de abuso, a gente precisa falar sobre bullying, a gente precisa, né, ensinar as crianças a não fazer certos tipos de comentário, não falar certos tipos de coisa, ensinar o que é legal e o que é triste de ser feito com outras crianças ou com adultos. Essas conversas, elas são difíceis, mas elas precisam acontecer. Claro que aqui, gente, eu tô falando de uma forma geral, mas lógico, precisa alinhar o que vai ser falado para cada faixa etária, né, de forma certinha. Mas eu tô falando assim num geral, sabe? Essas conversas, elas precisam acontecer. É importante que elas aconteçam, né? Porque se elas não acontecem, muitas vezes a criança vai descobrir isso de uma forma ruim, né? Ou passando por aquilo e não sabendo se aquilo é correto ou não é. Ou então passando por aquilo e nunca falando nada, né? Ficando reclusa, você não sabe o que aconteceu. Ou então acontecendo algo muito ruim, né? Como foi o caso dessa série, né? O que é retratado nessa série. Então, assim, essas conversas, elas precisam estar dentro do convívio familiar, sabe? E aí eu vou dar um exemplo disso, né? Dessa questão da conversa, até nessa própria série. Eu não sei se vocês repararam, mas quando mostra o quarto da menina, né, da irmã do Jamie, tem uma bandeira que significa LGBTQIA+, né? Então, assim, pode ser que ela seja homossexual, né? Isso não fica claro na série, mas aparece essa bandeira. E uma coisa que eu senti muita falta, por exemplo, na série, foi de mostrar... Na verdade, assim, eu senti muita falta, não. Vou até me consertar. Eu senti que não mostrar isso foi também uma prova de um ponto que eu tinha notado, que é essa questão das conversas difíceis. Por exemplo, você vê no último episódio, né, que os pais, eles têm uma conversa bem difícil entre eles, né, que é assumir que de alguma forma eles tiveram uma culpa sobre o que aconteceu, mas também livrar eles da maior culpa, porque eles têm 2 filhos, um filho fez algo horrível e a outra filha não. Então, naquele momento, eles estão tentando se livrar de uma culpa maior, do tipo, a gente não pode carregar essa cruz, a gente não pode pegar essa culpa pra gente, mas a gente sabe que de alguma forma, em alguma coisa a gente errou, né? Então eles conversam sobre isso. Uma conversa bem triste, bem sofrida. Inclusive, né, o pai, na hora que ele vai pro quarto, né, do Jamie, ele pede perdão, porque ele sente que ele poderia ter feito mais, né, que ele poderia ter feito alguma coisa. Mas, se vocês repararem, eles não têm uma conversa profunda dessa forma com a filha, né? Então tem a parte de abraçar ali a filha, mas eles não sentam pra ter uma conversa difícil com a filha. E aí ficam vários questionamentos do tipo, como será que essa filha tá passando por isso, né? Porque é o irmão dela. E muito provavelmente ela tá escutando coisas na escola, ela tá passando por momentos difíceis por conta, né, do ocorrido. Mas não tem essa conversa, então a gente também não sabe como tá o emocional dessa menina. Essa menina tá passando por acompanhamento psicológico? A gente também não sabe, né? Não é falado sobre. E eu entendo que a série não era pra falar sobre, né, sobre ela. Mas isso prova o quão falta, né, a gente tem desse tipo de conversa, desse tipo de abertura. Porque
porque não é mostrado, né? Então é mais uma coisa, né, que poderia ter sido falada e não é falado. E aí, por que não é falado? Porque realmente não aconteceu ou porque não era o objetivo da série, né? Então, assim, eu sinto que tem um certo silêncio naquela relação ali dos pais com a filha que poderia ter sido mostrado, do tipo, cara, a gente errou ali com ele, então vamos tentar consertar isso agora, a gente precisa falar mais com a nossa filha. E isso não acontece. E aí esse último ponto, que é um dos mais importantes e também um dos maiores que eu escrevi, eu quero ler na íntegra o que eu escrevi pra não correr o risco de esquecer de qualquer coisa que eu tenha escrito aqui, porque esse ponto foi muito importante. Eu coloquei assim: esteja de olhos abertos e principalmente ouvidos bem atentos. Exemplo, na série eles falam que o Jamie é um ótimo aluno. E daí é questionado sobre isso, né? Eu até vi diversos vídeos que falam assim: ah, mas ele era um bom aluno, não dava problema pros pais, tarará, os pais não têm culpa de nada. E aí eu fiz até um comentário em um vídeo sobre isso. Nessa parte da série, eles falam exatamente que ele era sim um bom aluno, mas que ultimamente ele estava tendo problemas de relacionamento. E ninguém fez nada sobre isso. Não mostram nenhuma conversa da escola com a família questionando o que poderia estar acontecendo, porque ele estava tendo problemas de relacionamento que ele nunca teve. E também não mostra os pais sabendo sobre esses problemas de relacionamento e tentando fazer alguma coisa. Então, fica aí o questionamento: se a escola nunca comentou nada, ou se a escola comentou e os pais só avisaram, né? Não dá pra saber. Mas esse é um ponto interessante, porque ele mostra que teve sim uma mudança na forma de se relacionar que o menino tinha. E nada foi feito sobre, né? Então faltou ali os olhos abertos e os ouvidos atentos sobre isso. E aí o exemplo 2. O filho do policial tentou falar várias vezes com ele. E ele nunca escutou porque nunca tinha tempo, né? Então, lá no final, né, que ele consegue ter aquele momento com o pai só quando o pai vai na escola. E aí o menino vai e conta várias coisas, né? Conta da questão dos emojis, que não era o que o pai estava pensando. Enfim, conta vários detalhes que aí o pai, né, se pergunta por que ele não escutou o filho dele antes. E aí ele começa a tentar retomar o relacionamento mais próximo com o filho. Mas essa é uma cena também muito interessante pra gente ver quantas vezes aquela criança, né, aquele adolescente, tentou falar com o pai e o pai simplesmente não deu ouvido. Tava sempre muito ocupado, né, trabalhando muito e deixou passar, né? Então, isso é muito interessante. Então, é isso, essas são as minhas reflexões. Vou adorar conversar com vocês, o que vocês acharam sobre a série também. É isso, é o que eu falei, assim, acho que se ajudar uma pessoa, pra mim, já vou ter completado a minha missão aqui com esse vídeo. Eu fiquei tentando postergar, assim, meio de gravar, porque foi uma série realmente que mexeu muito comigo. Mas eu sabia que eu precisava gravar em algum momento. Tá com atraso, mas tá aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado alguém. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!